E até com esse questionamento, o que leva uma pessoa a usar drogas de maneira constante e que mais o deixe praticamente fora da realidade do que na realidade? Quais seriam as justificativas? É família? É relacionamento amoroso? É descrença da vida? É o quê? E aí você tem um a mais nos últimos dias, que é a chamada drogas K, que tem desafiado as autoridades e a saúde pública de São Paulo. A cidade já tem mais de 2 casos de intoxicação por maconha sintética por dia. A gente quer compreender isso é muito grave. Então, nós conversamos agora com Alexandre Fausto Ferreira, que é psicólogo do Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, e que está ali na linha de frente nesse atendimento. Alexandre, primeiro, obrigada demais por vir aqui com a gente. A gente gosta aqui no Live de trazer esse olhar para compreender o que leva, não só a consequência, né, de ver os seres humanos ali expostos a uma vulnerabilidade muito triste, mas o que geralmente, quando você faz o atendimento, recebe essas pessoas, quais seriam as causas? Não dá para generalizar, mas o que aparece muito, assim, no seu atendimento? Muito bom dia, Elisa, primeiramente. É um prazer, né, o convite e a participação. Essa é uma pergunta importante, assim, né? O que leva, né, uma pessoa a fazer um uso problemático de substâncias psicoativas? É multifatorial, né? Nós temos aí inúmeros motivos que poderiam reverberar no uso problemático de substâncias psicoativas. Na clínica que nós trabalhamos, que é dentro de um CAPS, né, um centro de atenção psicossocial, né, um CAPS álcool e drogas, as demandas, elas já chegam dentro de um quadro agudo, que nós costumamos dizer. É quando a pessoa já entende os prejuízos oriundos desse uso, já entende as complicações, os prejuízos em relação a relações, né, vida social, vida produtiva. Então, esse sujeito, por muitas vezes, já, né, rompeu com os laços familiares ou estão com eles extremamente fragilizados, já não consegue estabelecer uma vida produtiva ali, trabalhando, né, cumprindo compromissos e etc. Agora, com relação às causas, né, às origens, né, elas são multifatoriais, e aí as narrativas são as mais diversas aqui no nosso cotidiano, né? Desde pessoas. E aí também tem que se destrinchar muito em relação a qual substância nós estamos falando, né? Nós vamos falar do álcool, por exemplo, que é uma droga socialmente aceita, uma droga lícita, né? Nós percebemos aí que esses usuários eles começaram a usar, né, a fazer esse uso, ainda não abusivo, mas recreativo, né, esporádico, já desde muito jovens. Quando nós vamos falar de outras substâncias, aí o perfil já começa a se desdobrar em outras narrativas, né? E aí também a gente pode pensar em questões emocionais, questões de vulnerabilidade extrema, né, população em situação de rua e etc. Então, são os problemas espalhados pela cidade e que a gente, ao ver, se angustia e fica mais angustiado quando percebe que a gente, isoladamente, não tem muito o que fazer. Você quer pegar pelo braço, pela mão e dizer assim, vem cá, deixa eu te ajudar. Mas é algo muito maior, é um problema imenso aqui na cidade de São Paulo que depende muito desse atendimento público e da humanidade da coisa, né? A humanidade. O Pedro Duran está aqui com a gente também para essa conversa com o Alexandre Fausto. Pois é, Alexandre, eu queria primeiro te dar parabéns e agradecer pelo trabalho que você faz. A gente sabe da importância que tem os profissionais de saúde na ponta, tendo que todos os dias lidar com as mazelas diárias da nossa cidade, do nosso país. E queria te perguntar pela tua experiência, não sei exatamente há quanto tempo você atua nessa área, mas se você percebeu alguma mudança no perfil do público atendido pelos CAPs. Ao longo dos últimos anos, a gente viu, de fato, o surgimento, a aparição de novas drogas, novas substâncias. Mas o público que utiliza esse tipo de substância, as pessoas que frequentam esses lugares, ou até mesmo esse quadro psicossocial, tem mudado? Olha, falando do perfil, porque aí a gente tem que georreferenciar essa discussão quando a gente vai pensando numa cidade tão grande quanto São Paulo. No território que eu trabalho, que é São Miguel Paulista, e que compreende ali um contingente populacional de mais de 380 mil pessoas agora, né, nós temos um perfil de paciente que adere a uma complexidade, sobretudo em relação a condições vulneráveis, né, que estão vinculadas a uma condição de pobreza, uma população majoritariamente negra, que dentro de um recorte importante está em situação de rua também, pensando no perfil etário, né?
dentro de uma faixa de idade. Nós temos aí muitos pacientes agora, né, dentro desse perfil aí, usuários de drogas K, que estão dentro de uma faixa etária ali, de um adulto jovem, né, alguns até reverberando ali uma idade da adolescência. E aí, dentro de, né, pensando no espectro de todas as substâncias psicoativas, aí tem uma diversidade grande, assim, de faixa de idade. Mas dentro de um recorte, né, uma população majoritariamente masculina, né, embora, né, a condição feminina, o corpo feminino na cena, né, que nós costumamos dizer de álcool e drogas também, é uma população extremamente vulnerável e que se encontra em muitos riscos também, mas uma população predominantemente masculina. É um cenário tão triste, estou vendo ali a imagem de uma mulher. É muito comum você ver essas mulheres também sempre gestantes. Elas são estupradas frequentemente. É uma vulnerabilidade, assim, um caos social inacreditável. Alexandre, quando a gente anda aqui por São Paulo, por exemplo, se você passa ali pela Estação da Luz, é muito comum, você para no semáforo, você olha para o lado assim, você vê as pessoas sentadas usando drogas, né? E a gente que não tem muita intimidade, não sei, a hora aparece, acende algo num papel alumínio, que imagino que seja o crack, aí tem algo que parece um canudo e tal. E quando começou a surgir esse assunto de drogas K, eu fiquei um pouco confusa, confesso, sem compreender exatamente. Mas é sintética? Mas é o quê? Mas agora fala que mistura com a maconha, que não mistura. O que é exatamente? Drogas K é o que exatamente? E é mais forte do que o quê? Para a gente poder ter um ponto de referência também. Sim, olha, Elisa, essa questão das drogas K, né, eu acho que é importante trazer muito de acordo com as narrativas que nós temos aqui cotidianamente. As drogas K são, né, estão dentro da classificação dos canabinoides sintéticos, né, que não é maconha, né, então se semina essa ideia de uma maconha sintética que não é, na verdade. São substâncias psicoativas que trabalham os receptores seletivos ali dos canabinoides, né, mas são drogas sintéticas feitas, né, em laboratórios, de uma maneira que a gente não compreende muito qual é o grupo farmacofórico que, né, compõe essas substâncias. Eu li, inclusive, na matéria da CNN, né, que tem, né, um conjunto ali de opioides sintéticos, né, com potencial destrutivo ali de tolerância, né, enfim. E essas substâncias, elas são novas, relativamente novas, né, e elas são ofertadas, né, sobretudo aqui dentro das comunidades, nos territórios periféricos, né, muito em substituição à maconha, né? O que a narrativa dos nossos usuários, ela está muito atravessada por isso, assim. E que não é, né? Então, para compreender, é muito legal você, desculpa interromper, você falar que não é a maconha em si, ela trabalha o receptor canabinoide, que todos nós temos esses receptores, né, canabinoides, mas não quer dizer que a pessoa fuma maconha misturado com essa droga, ou é essa droga sozinho? Desculpe te parar no meio da explicação, mas é que isso nos chama atenção. Exato, são drogas sintéticas, né? Então trabalha e age, portanto, nos receptores, né, de canabinoides, e a maconha ou qualquer substância que seja usada para consumir, né, o K9, é simplesmente para dar combustão, né? Então poderia ser até qualquer outro. Tem pessoas que usam com tabaco, com baiá, né, que são fumos naturais, e etc., só para dar combustão, mas o efeito psicoativo é da concentração das substâncias sintéticas que tem na substância, né? E hoje, né, na cidade de São Paulo, né, a nossa política, né, de atendimento a essa população, ela está, né, concentrada numa rede de atenção psicossocial que perpassa uma rede de serviços articulados ali, né, aos quais tem o CAPS, que não é a centralidade desse serviço, temos as unidades básicas de saúde, unidades de acolhimento, que são as UAS, existem enfermarias especializadas em hospitais gerais também, né? Pensando no atendimento efetivo dessa população, né, o alcance dessa população em condições de extrema vulnerabilidade em situação de rua, equipes de redução de dano, consultórios de rua, né, para a gente conseguir mobilizar o máximo. Mas o que acontece, né, Elisa, interessante esse ponto que você trouxe, esse estranhamento, né, ao circular o espaço urbano e ver essas pessoas,
Se dá por uma fragilidade que as pessoas possam sentir, né, em não saber, né, como abordar, mas também muito pelo, né, pelo um desconhecimento, de saber o que eventualmente pode, né, de atrelar socialmente, né, uma criminalidade, a um uso problemático de substâncias psicoativas, enfim. Fica um território muito difícil de transitar, né, e, né, que a gente tem por convicção que são pessoas que precisam de tratamento, precisam de cuidado, de uma atenção integral, né, e precisam ser vistas, né, com bastante zelo, como, né, nós temos feito aqui no trabalho cotidiano no CAPS. Parabéns por esse trabalho. Fantástico a gente poder te ouvir, né, Pedro? É isso. Alexandre, eu queria te fazer uma pergunta, porque obviamente a gente está falando de São Paulo, mas há outros lugares do país onde você tem concentração de pessoas em situação de vulnerabilidade e cenas de uso de drogas ao ar livre e a céu aberto. Isso acontece no centro do Rio de Janeiro, acontece em Porto Alegre, acontece em Salvador, em grandes cidades. E quando a gente fala de usuários de droga ou pessoas em vulnerabilidade com uso de droga, há uma discrepância em relação a outras populações, que é a questão financeira. Eu queria que você pudesse explicar qual é o fator financeiro que diz respeito à capacidade e qualidade de atendimento dessas pessoas, a diferença do tipo de droga que essas pessoas usam e como as pessoas que estão em situação de maior vulnerabilidade, elas tendem a entrar mais facilmente nesse ciclo vicioso de degradação mesmo da situação delas. Quando nós vamos falar de uso, né, fazer essa coisa, né, essa discriminação, né, população, perfil, né, socioeconômico, de fato, né, quando nós estamos falando de regiões, né, seja no país ou até mesmo dentro da cidade de São Paulo, que é uma cidade que tem muitas disparidades aí nesse sentido, né, pensando em perfil socioeconômico, etc., em lugares que se tem mais dinheiro, se consome drogas, né, drogas até de melhor qualidade, né, se é que a gente consegue classificar dessa maneira, né, com potencial destrutivo ou de tolerância menor. Tem-se população, né, dentro de regiões periféricas, outros tipos de substâncias. Isso muito de acordo com as narrativas que a gente ouve aqui cotidianamente. Agora, o que acontece, né? O fenômeno da dependência, né, de qualquer substância psicoativa, ele começa a se tornar problemático, a gente costuma dizer, ou adoecido, ou patológico, quando a gente começa a entender esses prejuízos sociais, né? Esses prejuízos que nas populações mais vulneráveis, que precisam trabalhar, em população de baixa renda, que precisam manter as suas famílias, quando essa pessoa que eventualmente faz um uso recreativo começa a fazer um uso problemático, começa a ficar tolerante, que aí nós estamos falando de um aspecto orgânico, né, do vício, né, de qualquer substância psicoativa que seja, essa pessoa é que vai, né, acabar, né, dentro de uma perspectiva, né, de um olhar social ali, acabar sendo mais marginalizada, porque é a pessoa que mais rápido vai se encontrar numa situação vulnerável, numa situação de rua, vai começar a ter prejuízos de vários lugares e etc. E aí é o que se coloca mais em evidência. Mas né, como a substância atinge só aquela pessoa, independente da classe social, né, ela é igual. Mas como vai se desdobrar isso socialmente para aquela população mais vulnerável, né, aquela classe trabalhadora, periférica, né, acaba sendo né, mais prejudicial, talvez, não sei. E escanteados, né? São silenciados em meio à rotina, em meio ao cotidiano. Alexandre Fausto Ferreira, muito obrigada, hein? Psicólogo do CAPS, aqui na cidade de São Paulo. Obrigada.